Vamos começar, então? Estamos gravando. Bom, pessoal, primeiro, bom dia. Prazer, meu nome é Thiago, sou aqui da Fundação CERT. Primeiramente, agradecer a Aniele, em nome aqui da Fundação, agradecer a ti e ao Yuri, né, a gente conversou com vocês, para agendar essa conversa com empresas parceiras ou que estão presentes no Gênio, né, para a gente falar um pouquinho do Tecnova, tá? É uma oportunidade bem interessante que a gente tem acompanhado, apoiado a FAPESC na divulgação e conversado com alguns centros e polos de inovação para reforçar essa oportunidade para startups, apresentar um pouquinho o que a Fundação CERT tem feito e dar algumas dicas para vocês também em relação à submissão desse tipo de edital, que é um pouco complexo, mas o prêmio, né, o tamanho dele é bem relevante e é uma oportunidade bem interessante, que cabe, né, para muitas empresas, tá bom? Eu vou fazer uma rápida apresentação para vocês, a ideia é a gente ter um espaço também para bater um papo, tirar dúvidas de vocês, e a lógica que eu vou fazer é falar um pouquinho, bem breve, não sou vendedor da casa da CERT, mas vou falar um pouquinho só da fundação para vocês conhecerem, não sei se todos conhecem, e depois eu já foco no edital, principalmente, que acho que é o tópico mais importante de hoje, como a gente consegue dar algumas dicas e contribuir com vocês, tá? A Fundação CERT ela é uma instituição de ciência e tecnologia, é uma empresa privada, sem fins lucrativos, que basicamente desenvolve produtos, processos e programas de empreendedorismo e sustentabilidade. Então, a gente vai desde produto mesmo, de hardware, de placas, de chapas, etc., de tecnologia, né, chips e tal, até processos de metrologia, processos 4.0 e programas de empreendedorismo. Então, a gente tem uma gama de atuações e é uma empresa que esse ano faz 40 anos, então a gente tem uma história aí já de apoiar e produtizar soluções para ciência e tecnologia, com a sede principal aqui em Florianópolis, no centro aqui da Universidade Federal. Esse é um ponto importante que eu queria trazer, que se vai linkar um pouquinho com a questão de aceleração, mas a gente é formado por centros de competência, então a gente se divide em vários centros de referência, aí vem o nome CERT, né, com atuação em diferentes áreas de tecnologias, então desde convergência digital, que entra a expertise e trabalho nosso com desenvolvimento de software, de IA, de sistemas embarcados. A gente tem um centro que trabalha com metrologia, um centro que trabalha com processos produtivos da indústria 4.0 com desenvolvimento de hardwares, energia sustentável, economia verde, e o meu centro, meio do Fred, que a gente atua com empreendedorismo inovador. Tá? Então, só para dar um geral, mas é uma atuação cross-sistêmica, né, no sentido de conexão entre vários centros para a gente atuar em diferentes projetos que a gente oferece para o mercado. Na parte de empreendedorismo, isso que é importante, a gente tem atuado desde apoiar empresas no início, né, na ideação, na cultura empreendedora, até fazer a conexão delas com o mercado de diferentes formas. Então, desde programas de base, como é o Sinapse, o antigo Sinapse de Inovação, que rodou 6 edições aqui em Santa Catarina, até atores e ações um pouco mais avançadas, como aceleradoras, incubadoras e fundos de investimento. A gente contempla toda essa jornada, vamos dizer assim, né? Alguns com ótimos resultados e com relevância nacional, como é o caso da Celta, que é uma das primeiras incubadoras do país, com cases de sucesso bem interessantes em todas as áreas, né? Desde software, hardware, empresas de saúde, de energia, né? Então, a gente consegue atuar e apoiar empresas de diferentes áreas, né? Então, só para trazer um pouquinho da nossa experiência. E nos programas de empreendedorismo, isso a gente vai trazer muita experiência aqui para vocês hoje, a gente já tem atuado junto e na operação dos maiores programas atuais do país. Então, Inovativa Brasil, há 10 anos, é operado pela CERT, o Centelha nacionalmente é operado pela CERT, o Jornal da Amazônia, para o pessoal que trabalha com soluções sustentáveis, etc., também é operado pela CERT, junto com outros programas Sinapse e o Arena, que são aqui regionais, tá? Dentro desses programas já passaram mais de 8 mil empresas aqui pela CERT, então a gente atua desde ajudar empresas de uma maturidade mais incipiente até programas voltados para corporate venture ou para investimento como é a C Ventures, então a gente consegue apoiar vocês, independente da maturidade que vocês estejam agora. Dado esse recorte, a gente quer falar com vocês sobre o que é importante, que é essa questão do edital, tá? O Tecnova é um edital de subvenção. Não sei se todos estão cientes, mas eu vou fazer então a breve apresentação sobre o edital, depois eu vou nos detalhes. Subvenção significa que é um recurso a fundo perdido que vocês vão receber e utilizar ao longo dos 24 meses do programa para o desenvolvimento do projeto que vocês estão submetendo, tá? Diferente de outros editais de subvenção, a primeira diferença, vamos dizer assim, já bem relevante, é o escopo e o tamanho desse edital. A gente está falando de um edital de até 700 mil subvencionados para cada projeto,
e até 60 projetos subvencionados. Então, a gente está falando de um total de quase 20, 30 milhões que a FAPESC, junto com a FINEP, está disponibilizando. Então, é um edital muito relevante, tá? É um edital que, infelizmente, não acontece todo ano, então ele tem uma janela de oportunidade que geralmente está entre 4 e 5 anos. Então, esse mês agora de submissão é uma janela bem interessante, bem importante para vocês terem a chance, né, de participar de um edital como esse. Tá? Muita gente está esperando esse edital há anos já aqui no estado. Então, daí da dimensão desse edital, certo? E diferente de outros editais onde vocês submetem a empresa de vocês, como negócio, né? O Tecnova ele tem um objetivo bem claro de apoiar o desenvolvimento tecnológico de um novo produto ou uma melhoria significativa em algo que vocês já tenham. Então, não adianta escrever a empresa, e sim um projeto, um escopo de desenvolvimento, seja um produto totalmente novo, ou um módulo novo de um software, ou uma versão 2 de uma tecnologia, mas tem que ter algum desenvolvimento, tá? Isso é um ponto importante. E o outro ponto importante é que o Tecnova, por trás, ele está com uma lógica bem de inovação no conceito acadêmico. De inovação é algo no mercado. Então, vocês têm que propor, como escopo de projeto, alguma coisa que é levada ou tem relevância de mercado. Então, um módulo, uma V2, um novo produto, ele tem um apelo de mercado, vocês conseguem levar. Então, não pode ser, por exemplo, um desenvolvimento de um back-end por si só, de um software, ou uma solução para melhorar a produtividade interna da equipe de vocês. Tem que ser algo relevante como produto lá na ponta, tá? Ou como serviço, etc., mas algo que realmente chega na ponta na questão do mercado. Na ótica dos patrocinadores, da FINEP, da FAPESC, eles sempre estão de olho lá na frente, no longo prazo, que as empresas deem certo, gerem empregos, gerem impostos. Então, essa ótica de incentivar vocês para desenvolverem coisas e levarem para o mercado funciona na estratégia deles de desenvolvimento de retorno desse recurso investido subvencionado, tá? O tamanho dos projetos, ele vai de 470 a 700 mil. Vocês escolhem o range, né, o que solicitar dentro da proposta de vocês, e dentro desses 700 mil, 100 mil estão previstos e são obrigatórios para serviços de aceleração e a internacionalização, tá? Isso é uma novidade desse edital. Independente de vocês pegarem uma proposta de 470 ou de 700, 100 mil tem que estar previstos para esses dois serviços, tá? Isso é obrigatório para todas as submissões. É uma coisa nova que eles trouxeram, ao meu ver, é um acerto, tá? Porque um serviço de aceleração, ele é um serviço, geralmente, que se vocês pegarem uma boa aceleradora, ela vai pegar 5 a 8% da porcentagem acionária de vocês. Aqui vocês estão recebendo subvencionado esse serviço por 12 meses, até maior do que alguns projetos, alguns processos de aceleração, que às vezes são 6 meses, por exemplo. Então, é uma forma de democratizar o acesso de muitas empresas para um serviço de aceleração, que às vezes é um serviço mais avançado, que realmente vai dar uma ajuda para vocês, dentro de um valor que vocês já estão recebendo de subvencionado. Então, é bem interessante isso. Mesma coisa para os serviços de internacionalização. Então, vocês vão receber também uma consultoria para apoiar, para quem já tiver mais avançado, aí sim, para realmente levar o produto para um processo de internacionalização, e para aqueles que estiverem mais incipientes nesse contexto de internacionalização, aí vão ser umas horas no serviço mais de preparação, de estratégia ou de validação da possibilidade de internacionalização. São dois serviços um pouquinho diferentes, dependendo da maturidade de vocês, tá? A Fundação CERT, ela é uma das empresas credenciadas para ser aceleradora, tá? Como existem empresas também credenciadas para ser as prestadoras de serviços para internacionalização, e a escolha é de vocês. Então, isso é livre mercado, que também é muito bom, tá? No sentido de que se tivesse uma empresa ofertando serviços e essa fosse a empresa obrigatória para vocês escolherem, o serviço ia ser nivelado e tabelado, vamos dizer assim, né? Quando você gera uma competição de livre mercado para as aceleradoras montarem propostas e oferecerem para vocês, gera um nível, né? A régua sobe, isso também é bom para o empreendedor, tá? Além de Santa Catarina, a gente também está credenciado em outros estados, a gente também está se credenciando no Rio de Janeiro, muito por causa daquela projeção nacional que eu mostrei ali nos slides anteriores, que a Fundação CERT atua com grandes projetos nacionais, então a gente consegue ter representatividade e consegue se credenciar em outros estados também para ofertar serviços, tá? O edital está aberto agora desde o início do mês passado e vai só até o dia 27 desse mês, tá? Pode ter um adiamento de data? Pode, mas eu não jogaria com isso, tá? Eu manteria os olhos e o esforço para submeter até no máximo dia 27, sem contar com essa possível prorrogação, mas não contem com isso. E a gente está falando de pouco mais de 2 semanas para essa submissão, tá? Eu vou entrar em detalhes mais à frente, mas é uma submissão um pouquinho robusta. Então, para aqueles que tiverem interesse, já deem uma olhada, já comecem. Para aqueles que já começarem, deem um gás agora,
para não deixar em cima da hora, até porque um dos pontos de desempate é a data de submissão da proposta. Então, quem conseguir já avançar e já conseguir fechar uma submissão, já tentem submeter o quanto antes, não no sentido de fazer correndo, porque acho que tem que fazer bem feito, a gente está falando de uma submissão de umas 15, 20 páginas, pelo menos, mas por experiência dos programas que a gente coordena, geralmente uns 50%, 40%, 50% deixa para a última semana, 20%, 30% para os últimos 2 dias. Então, se vocês conseguirem ter alguns dias de antecedência para o envio, vocês já têm uma vantagem ali nesse desempate, que não é comum, mas também não é legal perder um recurso tão grande por questão de desempate de data de envio. Né? Então, é bem legal vocês cuidarem com essa questão da data. Tá? Tem contrapartida, como a maioria dos editais de subvenção, essa é financeira, significa que vocês vão ter que realmente depositar um recurso dentro da conta do projeto que vocês abrirem, né, para receber o recurso subvencionado. Ela é progressiva, o que é interessante, então, dependendo do tamanho do último faturamento de vocês no ano passado, vocês vão aplicar essa porcentagem em cima do valor que vocês estão pleiteando subvencionar. Então, se vocês tiverem um faturamento acima de 5 milhões, vocês vão ter uma contrapartida obrigatória de 10% em cima do tamanho do projeto, por exemplo, 700 mil, então teria que ser 70 mil depositado como contrapartida. E o mínimo, se vocês pleitearem ali, tiverem um faturamento abaixo de 360, vai ser 2,5%, em cima do mínimo do projeto, que seria 470, a gente está falando ali de perto de 10, 11 mil reais. Tá? Então, essas são os ranges mais ou menos de contrapartida. Financeira, talvez não seja mais interessante, porque realmente tem que depositar, mas a forma de utilizar esse recurso depois no projeto é bem abrangente, se não me engano, pode ser usado até em prolabore, então não é algo restritivo para a participação de vocês. Tá? Isso faz parte de praxe desses editais de subvenção. Tá? Alguns dados importantes. Santa Catarina foi para um edital sem tema, sem uma restrição setorial. Alguns estados vão restringir alguns setores, TICs ou, sei lá, saúde, por exemplo. Santa Catarina deixou totalmente abrangente, o que é um outro ponto positivo. Abre parênteses. A opção por 60 empresas e pelo valor máximo de subvenção foi feita por Santa Catarina também, e é um dos poucos estados que foi para esse volume de recursos. Tá? É outro ponto bem legal da gente destacar. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e poucos estados foram para o número máximo de 60 empresas para serem contempladas, acima até de São Paulo, por exemplo. Então, é um ponto bem interessante da gente destacar aqui de Santa Catarina. A receita bruta permitida, né, para as empresas se enquadrarem é de 0 a 16, então permite até empresas que não estão faturando no momento participarem e captarem esse recurso. E 16 milhões é um bom range também, ou seja, permite que empresas um pouco mais estabelecidas, já mais maduras, também consigam participar. Então, abre espaço para bastante empresa participar. Tem que ser sediados aqui em Santa Catarina com registro em junta anterior ao mês 9 do ano passado. Então, isso aqui eu acho que é uma estratégia para restringir algumas mudanças de CNPJ ou mudanças regionais para conseguir participar do edital. Tá? Então, vocês têm que dar uma olhadinha se está tudo certo em relação a esses registros. Se vocês forem participar, não pode ser MEI, não dá para fazer alteração de consultor durante a etapa agora de submissão, então quem for MEI, infelizmente, não vai conseguir participar com esse CNPJ, né? Não poderia fazer a mudança durante agora o processo de consultor. Então tem que dar só uma olhadinha nas regras ali de participação para validar se vocês são aptos, né, a submeter. Empresas que participaram, não sei se tem alguma aqui presente, do Centelha, do Catalyse, do Finep Startup, elas vão ganhar uma bonificação de pontuação de 5%. No meu ver, não acaba atrapalhando a competição, mas dá um bom benefício para eles num edital que é bem competitivo. Tá? Então, quem participou disso e conseguir comprovar a participação e a finalização do processo, ganha um bônusinho ali na média, que é interessante, mas também eu acho que não estraga a competição do edital, tá? Não se preocupem. E os 4, 5 critérios que são os principais ali de avaliação do mérito, né, são 2 etapas, uma avaliação documental, que vocês têm que mandar uns 5, 6 documentos ali, e mais a parte de mérito, são os critérios que estão aparecendo na tabela, e vão bater justamente com o que eu comentei com vocês antes. Os 2 principais critérios são inovação e tecnologia, inovação e mercado. Então, assim, tem que ter uma inovação, tem que ter algum desenvolvimento inovador no conceito de relevante para o mercado, e você tem que demonstrar esse potencial tanto nacional quanto internacional, tá? O edital, ele prevê serviços de internacionalização, então demonstrem quem for submeter o potencial que a solução de vocês tem dentro de um mercado não só aqui nacional, mesmo que vocês ainda não estejam prontos, mas mostra esse potencial para vocês conseguirem uma avaliação mais positiva, tá? Então, esses 2 primeiros, eles querem entender qual é o potencial da solução de vocês, do escopo, né, do projeto,
E os próximos dois, o terceiro e o quarto, que é a capacidade da equipe de parceiros, é justamente para visualizar se vocês têm a competência necessária interna ou com parceiros para desenvolver a complexidade que vocês estão pleiteando de projeto. Então, quanto mais vocês demonstrarem competência, experiência, etc., menor vai ser a percepção de risco ou de incerteza que o avaliador vai ter, logo ele vai julgar que vocês têm um projeto mais interessante, de maior valor. Então, essa é a lógica da avaliação, tá? O quinto critério é mais a questão de adequação do cronograma de dispêndio, né, de proposta financeira, que geralmente não tem muito diferença de pontuação entre as empresas, tá? Ou está certo ou está errado. Ou vocês conseguem montar um cronograma que faz sentido dentro da proposta, ou ele tem alguns errinhos ali, e aí é descontado geralmente bastante ponto. Então, aqui é mais cuidar para não errar dentro das previsões ali de que vocês têm de utilização dos recursos. Então, tem umas regras bem específicas no edital, vou até pedir para o Fred colocar o edital aqui de novo, tá, o link. Então, até acho que o próximo slide já mostra isso. Isso, vocês têm várias opções, né, de utilização de recursos, então, tá, a parte de custeio tem desde contratação, pagamento de pessoal CLT, contratação de serviços de terceiros, seja pessoa física ou jurídica, material de consumo, passagens, a parte de despesas de capital também engloba toda a questão de instalações, de equipamentos, etc. Então, é bem interessante. Guilherme, só pode um projeto por empresa, tá? Infelizmente. Isso é uma regra também específica do Tecnovo. O Centelha, por exemplo, que a gente operacionaliza, pode ter mais de uma ideia submetida por proponente, mas só uma avança nas etapas seguintes e só uma pode ser contemplada. O Tecnova veio com uma regra de que só pode ser uma por empresa, e se tiver duas submissões por proponente por empresa, as duas são eliminadas. Então, é uma regra até mais rígida, né? Então tem que cuidar para só submeter uma, e aí eu indico de procurar aquela que faz mais sentido, que você entende que tem mais chance de passar, tá? Depois eu posso trazer ali uns pontos para você analisar qual que faz mais sentido. Então tem que cuidar isso. E no edital está bem certinho as regras, tem 50% que pode ser para custeio, então tem que cuidar com esses valores aqui para não errar na hora de colocar os valores e ser descontado ponto, tá? Mas é bem abrangente, comparado a outros editais, por exemplo, o próprio Centelha, ele limita um pouco mais, não deixa contratação de CLT, por exemplo. Então é um edital, até pelo volume, né, e pela complexidade que ele espera das propostas, ele acaba sendo bem abrangente, onde vocês conseguem utilizar os recursos. Por experiência nossa, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a gente queria trazer alguns elementos legais para vocês pensarem e não deixarem de fora dentro da proposta, tá? Um projeto de inovação, ele tem que ter risco, é inerente a uma incerteza de um projeto de uma startup. Então, não precisem esconder alguns riscos tecnológicos ou de desenvolvimento que vocês tenham, mas sempre mostrando como vocês vão trabalhar em cima disso, mitigar ou eliminar ou controlar esses riscos. Então, isso não precisa ser escondido, é um ponto que faz parte de um projeto, e o avaliador entende, ele vai procurar esse tipo de risco. Tem que ter abrangência de mercado, e abrangência bem validada, tá, gente? Não é simplesmente pegar e falar que o meu mercado é de bilhões, e se eu for para fora é de 20 bilhões, etc., é um dado solto. Eu sou da gestão do conhecimento como formação, então a gente sempre aprende, e era bem focado isso em todo meu mestrado, no sentido que existe o dado, existe a informação, que é a leitura em cima do dado e comparação entre vários dados para você ter algum tipo de inferência. E quando você vai avançando nessa camada, você coloca em questão de inteligência, de estratégia, você chega no conhecimento. Então, vamos lá. Falar sobre o dado de mercado, o tamanho do mercado de vocês, é um primeiro dado relevante. Segmentar isso dentro do Brasil, de uma região, mostrar uma tendência de crescimento, é uma informação, uma segunda camada que você traz no mesmo dado de mercado. Depois trazer uma terceira camada, que é a estratégia de cada um de vocês em relação aos concorrentes, em relação aos diferenciais, em relação à tendência, num curto, médio prazo, é uma terceira camada de inteligência que mostra ainda mais o conhecimento e o controle de vocês em relação a essa abrangência de mercado. Então, tentem sempre aprofundar o quanto mais, mostrando conhecimento, mostrando dados, que isso mostra, para o avaliador, isso vai mostrar uma diferencial, tá, na questão de mercado, porque todo mundo vai conseguir provar que tem um mercado gigantesco, principalmente quando a gente está falando de internacionalização. Então, é fácil colocar números grandes, é difícil mostrar qual que é uma boa estratégia em relação àquilo, como a gente está pensando, como é que a empresa está vendo a tendência e como ela vai se comportar nos próximos anos ou com esse projeto específico. Então, tentem botar essa profundidade, isso vai ser um diferencial de avaliação de vocês, tá? Barreiras tecnológicas também é importante. Então, inovação, existe inovação de hardware, de saúde, inovação de software, inovação de processo, inovação de serviço. Todas são inovações, são diferentes processos, diferentes serviços, diferentes sistemas que são ofertados no mercado.
Alguns têm mais facilidade de comprovar em disrupção, de comprovar níveis altos de inovação. Saúde, por exemplo, um novo fármaco é, por si só, já inovador, vamos dizer assim, ele, né, algo que nunca foi feito. Serviços, processos têm um pouquinho mais de dificuldade, mas também conseguem demonstrar, dentro de modelo de negócio, dentro de outras pontes, a inovação deles e mostrar essas barreiras, ou seja, diferenciais frente a concorrentes, frente ao que já é feito nacional ou internacional, ajuda vocês a se posicionar e mostrar a inovação de vocês, tá? Então, de novo, não adianta fazer um projeto de algo que já existe. Aqui o Tecnova ele prevê realmente isso, tá? De inovação mesmo, de ter algum diferencial, de ser alguma fronteira nova que vocês estão avançando. Então, mostrar, demonstrar qual que são essas barreiras tecnológicas ou de processo que vocês estão criando é interessante na submissão também, tá? Os impactos do projeto em relação à empresa de vocês, à aderência de vocês ao mercado. Então, isso vai possibilitar, por exemplo, eu acessar um mercado novo, vai possibilitar eu escalar, porque hoje eu não consigo dentro do tipo de operação que eu tenho, sabe, quais são os impactos que esse projeto vai ter dentro da empresa de vocês, do mercado de vocês. E o que eu mais gosto é externalidade. Essa palavra é muito legal e ela tem que estar presente dentro de um projeto de inovação. Significa os outros impactos que a solução de vocês tem dentro, não só diretamente dos clientes de vocês ou da empresa de vocês, mas nos terceiros. Então, eu diminuo a emissão de gases, eu facilito a vida das pessoas que não são bem meus clientes, mas são seus clientes dos meus clientes. Sei lá, impactos que o negócio de vocês tem, porque isso engrandece o valor da solução como um todo. E geralmente, todo projeto de inovação tem uma externalidade, tem outros impactos que a solução de vocês acaba tendo. Então, vou dar um exemplo de uma empresa que a gente tem trabalhado. Ela trabalha com um processo eficiente de coleta de resíduos acoplado em caminhões de coleta, etc. Para o cliente, é óbvio que tem um impacto, mas para a sociedade como um todo, isso facilita o processo, vai facilitar a coleta seletiva, etc. Então, isso é um impacto a mais da solução dele, que tem que trazer, tá? Senão vira um processo muito de recurso financeiro, de ganhar recurso, de venda, né? Então, projeto de inovação, ele tem que ter esse tipo de visão, e isso agrega muito no valor percebido do projeto de vocês também, tá? Então, tentem identificar esses elementos, que isso é bem interessante. Depois eu volto com mais algumas dicas. No processo de aceleração que vocês vão receber, isso aqui é o mínimo que as aceleradoras têm que ofertar para vocês, tá? Então, fiquem de olho. Que, basicamente, como eu comentei, são apoio estratégico para levar vocês o quanto antes para o mercado ou de forma mais assertiva, tá? A lógica do edital é vocês desenvolverem um bom projeto e levar isso para o mercado. A aceleradora vem para vocês justamente conseguirem levar isso da melhor forma. Então, a aceleradora vai ajudar com estratégia de marketing, com modelo de negócios, com estratégia comercial, identificação de fornecedores, de parceiros, etc. Isso é o mínimo, tá? Então, vocês vão receber esse tipo de apoio para acelerar um pouquinho a ideia de vocês. A Fundação CERT é uma das. Eu aconselho vocês a olharem todas as propostas e escolher a que se adapta mais ao tipo de produto, né, de desenvolvimento de vocês, mas eu queria apresentar a nossa até para vocês conhecerem um pouquinho. A gente, por causa do nosso know-how de ICT, de desenvolvimento tecnológico, e nosso know-how com esses programas de aceleração, de incubação que a gente tem já operado nos últimos anos, a gente consegue ofertar um pouco mais do que é previsto no edital. Então, a gente tem toda a nossa parte de metodologia, já de acompanhamento, de diagnóstico, bem PDCA mesmo, onde a gente vai acompanhar vocês em diferentes eixos de mercado, de gestão, de equipe, de desenvolvimento, vários eixos mesmo, conectando, fazendo trilhas para vocês avançarem. Isso é um processo que a gente já faz muito, a gente tem know-how e com empresas bem maduras já aplicado, mas a gente também tem a nossa questão do nosso fundo, que consegue fazer evaluation de vocês se for necessário, consegue dar orientação para captação de investimentos, a gente tem acesso a vários clientes nossos que a gente consegue fazer conexão, a gente tem clientes grandes aqui na casa, Petrobras, Embraer, a gente tem projetos, né, com grandes empresas nacionais que a gente consegue fazer esse tipo de acesso e apoiar as startups que estão com a gente. E o principal ponto, que é o que me deixa mais empolgado, é a questão de tecnologia. Então, num projeto como o Tecnova, que já prevê um desenvolvimento tecnológico, eu consigo trazer a equipe técnica da CERT para fazer mentoria qualificada com vocês. E isso é um diferencial que até no CELTA e em outros programas a gente não consegue colocar. O que eu quero dizer com isso? Mentoria, primeiro, abrir outro parênteses, a gente não considera mentoria simplesmente colocar vocês para falar com um mentor sem ter algum tipo de objetivo. Conversa por si só, para nós, não faz sentido dentro de um processo de aceleração de incubação. Então, tem que ter uma trilha. Então, baseado no objetivo de vocês de desenvolvimento, baseado no diagnóstico que a gente faz de vocês, a gente conecta com profissionais nossos para que ele faça uma mentoria estratégica
de tecnologia. Então, não é desenvolver para vocês, se você desenvolve software, por exemplo, mas eu conectar com um cara, por exemplo, de que a gente tem um cara top 10 Brasil, o cara é um cara sênior que trabalha com projetos gigantescos para empresas grandes do país. A hora dele é muito cara, mas eu consigo ofertar essas horas para vocês priorizarem desenvolvimento, escalonarem algum tipo, desenvolverem ou delimitarem algum tipo de requisito de roadmap de desenvolvimento. É uma hora realmente consultiva para vocês alinharem o desenvolvimento, tirarem algumas dúvidas e irem no caminho mais estratégico de desenvolvimento. É o que faz muita diferença dentro de um escopo de desenvolvimento de projeto, que é o que a Tecnova está prevendo. Tá? Então, essa é a lógica que a gente quer trazer, além de toda a nossa expertise de acompanhamento da empresa, mas também conectar com nossos clientes e com a parte, principalmente, de desenvolvimento tecnológico, que a gente tem bastante expertise como uma ICT. Tá? Aqui eu vou passar quase por cima, tá? A CERT também consegue apoiar empresas na questão de desenvolvimento de sistemas inteligentes, aquelas que tiverem interesse, por ser uma unidade Embrapi. Para aqueles que não conhecem Embrapi é outra fonte de financiamento de projetos. Não pode ser usado os recursos da Tecnova por Embrapi, porque isso dá encadeamento de recursos, então não dá para usar um recurso em outro, mas é outra forma, não só de sistemas inteligentes. Então, para aqueles que tiverem interesse, deem uma olhada no Embrapi, as outras unidades também, que tem unidades que desenvolvem hardware, desenvolvem outros tipos de inovação, que é muito interessante, e ajuda com dinheiro subvencionado também para montar alguns projetos. Então, geralmente, a startup bota 30%, 40% do recurso e recebe subvencionado da Embrapi. Às vezes, você consegue botar o Sebrae junto, às vezes, você consegue botar uma empresa grande junto e monta um projeto onde a startup até diminui o aporte dela e recebe esse apoio de desenvolvimento. É um tipo de recurso rápido de coletar. Então, para aqueles que não conhecem, deem uma olhada também em Embrapi, não só com a fundação, mas em outras unidades, que é outra forma muito interessante de captação de recursos para vocês conseguirem desenvolver projetos. Às vezes, o Tecnova é uma parte, vocês conseguem desenvolver depois outra parte do sistema de vocês. Tá? E, por fim, falar um pouquinho do projeto, da escrita do projeto. A gente tem bastante know-how nisso, tá? Porque a gente opera, operacionaliza Centelha, Inovativa, outros grandes projetos, muitos deles com editais muito similares ao Tecnova. Tá? A gente não está operacionalizando o Tecnova, isso é uma pressão da FAPESC, a gente não vai ser avaliador por, obviamente, conflito de interesse, mas a gente entende muito como funciona esse processo, e a gente queria guardar agora esse finalzinho, agora essa meia hora final, para discutir um pouquinho com vocês e dar algumas dicas. É isso que eu combinei com a Aniele e com o Yuri, para ajudar vocês a submeterem o projeto da forma mais eficiente possível. Tá? Vamos lá. Eu sou um dos coordenadores aqui do centro que atua como também avaliador desse tipo de edital, não só nossos, a gente atua para outras fundações de amparo também, sem falsa humildade, eu não lembro o termo, mas eu devo ter feito umas 300, 400 avaliações fácil nos últimos anos, cada projeto que eu pego são 30, 40, tá? Então, eu tenho muito essa ótica do avaliador e é isso que eu queria conversar com vocês agora. O sistema da FAPESC é um sistema mais científico, tecnológico de submissão de projetos, tá? Para aqueles que estão começando agora a submeter um edital como esse. Então, não é um tipo de submissão mais reta, no sentido de que você coloca o modelo de negócio de vocês, o mercado, a equipe, e vocês vão ter aqueles quesitos sendo avaliados. Então, os quesitos de avaliação são aqueles que eu comentei, mercado, tecnologia, equipe, parceiros, mas as abas de submissão, os campos de submissão dentro do Tecnova aqui, são mais quase de um TCC, de uma tese, etc., no sentido mais acadêmico do que mais de mercado. Então, vocês vão ter que colocar ali o resumo e o primeiro campo, que é o campo de informações relevantes, eu vou explicar que são os mais importantes, tá? Mas depois tem objetivo específico, resultados esperados, riscos, estado da arte, da tecnologia. Então, são campos que assustam um pouco. E vocês têm que tentar desmembrar essas informações a ponto de o avaliador conseguir fazer uma avaliação da melhor forma para vocês, tá? Entendam, primeiro ponto, a avaliação é um processo qualitativo de alguém lendo o projeto de vocês e tendo uma visão positiva e depois tentando dar uma nota para quantificar isso e comparar com outros avaliadores, tá? Cria-se processos, cria-se ferramentas, réguas de avaliação para nivelar um pouquinho como é feita a avaliação entre vários avaliadores e entre vários projetos, certo? Então, cria-se processos para quantificar isso e depois fazer a comparação. Mas, no fundo, é uma avaliação qualitativa do avaliador. Então, vocês têm que ajudar ele. A plataforma, ela só coloca, por exemplo, texto corrido para vocês conseguirem fazer a submissão. Então, vai ser uma submissão muito densa. Vocês não vão conseguir colocar imagens dentro, que muitas das empresas, dos projetos, uma imagem ajudar muito a entender o processo, a entender o que vocês querem entregar como resultado.
Então, tentem colocar elementos visuais dentro da proposta de vocês para ela não ser um texto corrido muito cansativo, porque o avaliador vai analisar 10, 15 projetos. Se for um texto muito cansativo, muito técnico, muito confuso, ele vai deixar para depois, ou vai ter uma dificuldade de entender, e a avaliação não vai ser a melhor possível, tá? Então, assim, tentem criar tópicos, numerar, dar espaços, criar elementos, às vezes usar umas flechinhas, etc., para deixar mais visual a submissão de vocês, em vez de um texto corrido, que às vezes é muito cansativo. Tá. A avaliação, como eu estava comentando antes, ela tem os dois primeiros tópicos, sendo o resumo e sendo informações relevantes para a avaliação da proposta, cada um com 1.200 palavras, então a gente está falando de textos grandes possíveis de fazer, 2, 3 páginas, até isso quase dá para fazer. Essas duas, no meu ver, vão ser as mais importantes, tá? Porque o avaliador ele deve ler todo o texto de vocês, quase 20 páginas, 15, 20 páginas, e depois, para fazer a avaliação, já que os campos não batem, ele deve voltar para o resumo, para aquelas informações relevantes, na hora de fazer a avaliação, e depois, se precisar, ele volta nos campos mais específicos que tem embaixo. Tá? Então, essas duas, elas têm que conter todas as informações de forma clara, né, para ele entender e avaliar bem o projeto de vocês. Então, tem que ter bem claro qual que é o escopo e a entrega do projeto de vocês. Então, se eu já tenho algo desenvolvido, estou até aqui, fiz até aqui, esse é o meu produto, e nesse escopo de 24 meses ele vai para B, para o estágio B. Vou acrescentar tal tecnologia, vou acrescentar tal funcionalidade, etc. E ele é diferente do que existe no mercado por tal motivo. Então, tem que estar muito claro esse escopo. Tem que estar muito claro aqueles aspectos de mercado que eu comentei, no sentido de potencial de mercado, obviamente dados grandes, mas também uma estratégia de vocês de segmentação. Às vezes tem tipos de clientes que são mais interessantes. Na parte de internacionalização, por exemplo. É uma solução B2B que serve para qualquer empresa de pequeno porte. Beleza, então ela serve para qualquer empresa do mundo, correto. Mas será que é o mesmo tipo de empresa que eu encontro na Europa, que eu encontro no Latam, na América Latina? Tem segmentos. Faz mais sentido eu entrar na América do Sul, porque a legislação ou a sociedade é mais parecida, ou o tipo de empresa. Então, dá esse tipo de informação, dá algum tipo de orientação, de estratégia em relação à informação do tamanho de mercado, que mostra já um conhecimento, um domínio maior de vocês. Então, esse tipo de informação é interessante. Qualquer informação e análise boa de concorrência, tragam também, no sentido de quem está estabelecido, quem não está, se existe empresa lá fora, destaque o que já foi vendido, isso mostra uma relevância potencial de vocês, e sempre cuidado com alguns tipos de afirmações para não parecer arrogante. A mesma informação falada de duas formas diferentes, a percepção da informação é diferente. Não existe ninguém que faz o mesmo produto que o meu, ou não identifiquei até hoje alguém com relevância de mercado que faz o que eu faço. Mesma informação, uma arrogante, a outra, entendeu? E isso faz diferença na hora de leitura, porque o avaliador, geralmente, o cara gosta de pesquisar e ir atrás. Então, se vocês falarem que não existe ninguém, ele vai procurar, e se achar, ele vai baixar bastante a nota de vocês. Então, ele procura, ele entra no site, ele vai atrás de informações adicionais, geralmente, para fazer uma avaliação mais assertiva. Ele quer fazer a avaliação mais assertiva possível. Então, uma coisa que vocês têm que evitar é que ele não entenda o projeto de vocês. Quando ele não entende, ele joga no 3, a avaliação no meio, porque ele não quer se comprometer. Então, ele, em vez de ele não quer dar uma nota alta se ele não entendeu, não quer dar uma nota baixa, que ele pode não ter entendido, mas ser um bom projeto. Então, ele vai lá, 3. 3 não passa. Então, tem que estar claro. Você tem que ajudar ele a entender. Quem que vai ser o avaliador de vocês? Foi feito um chamado de avaliadores, a gente não sabe quem vai ser. Eu estou prevendo que deve ser mais um perfil acadêmico, tá? Porque eles estavam pedindo, no mínimo, mestrado para ser avaliador. Então, um perfil, geralmente, de mercado são pessoas que não têm mestrado, é um pouco mais raro. Então, geralmente, vem um perfil mais acadêmico, de doutorado, etc. E tem um público que tem muito interesse em ser avaliador desse tipo de projeto. E, por experiência, parece muito, que são professores, doutorandos, etc., porque eles depois conseguem certificado para horas e tal. Então, é um pessoal que tem muito conhecimento técnico, científico, e consegue fazer boas avaliações, mas não tem tanto de mercado. Então, cuidem um pouquinho, tá? E, geralmente, vocês podem cair, então, com pessoas de mercado ou com pessoas bem acadêmicas dentro da área de vocês. Uma primeira dica: eu acho que o match vai ser feito num primeiro campo que tem lá, que é a área de conhecimento, tá? Eu posso estar errado. Como eu falei, a gente não comanda o processo de avaliação, mas a gente dá algumas dicas, né? Então, nas áreas de conhecimento, tentem colocar as áreas que têm realmente vínculo com vocês, tá? Não coloquem um monte de área de conhecimento, achando, porque lá, marginalmente, ele toca no meu projeto. Mas daí pode ser que caia com um avaliador nessa área que não tem tanto conhecimento sobre a tua área. Então, botem realmente as áreas do projeto de vocês. Então, se vocês trabalham com saúde, botem só as áreas relevantes dentro
do aspecto de saúde, não comecem a botar engenharias, outras coisas, que daí pode cair com um avaliador que não vai entender bem o projeto de vocês. Mas, como eu comentei, vocês têm que ter em mente que pode cair um cara generalista, no meu caso, um cara de administração, mas que entende muito de modelo de negócio, de mercado. Então, vocês têm que explicar de uma forma sucinta e clara qual que é a complexidade da tecnologia de vocês, às vezes simplificando alguns termos, né? Ao mesmo tempo que pode cair um cara que é muito específico, muito técnico, com muita experiência e conhecimento numa área, que se vocês não descerem um nível um pouco mais técnico, isso pode ficar raso ao ver dele. Então, o que eu sempre sugiro é, dentro de um campo, por exemplo, para explicar um pouco da metodologia, ou no campo onde vocês vão colocar o estado da arte, ou seja, falar um pouco do se é software, né, explicar um pouquinho de que tipo de tecnologia tem por trás, se tem IA, se tem não sei o quê, comecem de uma forma um pouco mais direta, conclusiva, e depois vão descendo num nível de complexidade maior para o pessoal que espera, né, esse tipo de informação mais relevante. Então, é uma lógica interessante para vocês conseguirem entregar valor, né, entregar informação para esses dois tipos de público. Estava falando um pouquinho do resumo e da parte de informações relevantes. No resumo, tem que ter, como eu comentei, a questão da proposta clara, a questão do mercado claro, e justificar e que ele entenda que vocês têm competência para fazer a complexidade do projeto que vocês estão propondo. Então, a análise do avaliador vai ser muito como se fosse uma análise de investimento risco-retorno. Os dois primeiros é para ver o retorno, né, o potencial de vocês, potencial de mercado, potencial inovador, e nos outros dois é para diminuir o risco percebido em relação a vocês têm equipe, vocês têm parceiros para fazer tudo aquilo, então vocês têm que mostrar para diminuir essas dúvidas. E o avaliador, ele sempre vai procurar defeito, ele sempre vai ter dúvidas, vai procurar dúvidas para ver se vocês estão com um projeto redondinho. Então, o que ele quer, o que eu quero dizer com isso? Equipe. Vocês estão propondo desenvolver uma blockchain, uma IA, etc. Você tem equipe para desenvolver isso? Você tem know-how relevante para desenvolver isso? Não tem. Fala que não tem e mostra como é que você vai atrás. É melhor você me mostrar um gargalo, uma deficiência, e mostrar qual que é o teu processo para sanar isso, junto ao edital, junto a parceiros, do que eu identificar um gargalo como avaliador e tu não ter tempo para se defender porque tu não escreveu. Então, mostra se tem algum gargalo em relação ao que é necessário para desenvolver o teu projeto, mas mostra como é que você está, qual que é o planejamento de vocês para sanar aquilo, para que isso não seja um risco aplicado dentro do projeto de vocês. Então, esse é um ponto importante em relação à equipe. Mostrem a experiência acadêmica, podem fazer uns números. A equipe tem somados 40 anos de experiência no mercado, são 15 pessoas, multidisciplinar, então tragam esses elementos. Porque o único campo grande que tem para descrever a equipe, na verdade, é para o coordenador. Então, coloquem nesse resumo, nessas informações relevantes, as outras informações de outros membros que vão participar do projeto e deem um histórico da empresa de vocês. A nossa empresa tem 5 anos já atuando, 10 anos, já fez tais, já está no mercado, já fez validações. Tudo isso vai dando algumas credenciais para que o avaliador entenda e confie no projeto de vocês como um bom projeto. Tá? E na questão de parceiros, a mesma coisa. Existem parceiros para desenvolvimento, parceiros para acesso ao mercado, parceiros para profissionalização, gestão, o Gene, por exemplo, é um para vocês colocarem, que vão apoiar vocês em todo o percurso. Coloquem todos esses parceiros e montem, porque, vamos lá, dependendo do tipo de projeto de vocês vão ter que montar, por exemplo, uma cadeia. Fornecedores, parceiros para levar para o mercado, parceiros, etc. Então, mostrem que vocês têm todo esse arcabouço, que vocês fecham esse escopo com os parceiros para não gerar dúvidas novamente do avaliador. Tá? Então, tem em mente isso. E, como eu comentei, tentem organizar de uma forma mais palatável na leitura. Então, em vez de ser um texto corrido com um monte de informação, tentem criar tópicos. Então, parceiros de mercado, parceiros, não sei o quê. Isso facilita para ele entender que vocês estão fechando o arco e fechando a rede que vocês precisam para desenvolver ou para evoluir o projeto de vocês. Tá? A plataforma ela exige um cadastro de empresa, um cadastro de pesquisador. Então, para aqueles que não começaram e têm interesse, já comecem aí, já entrar na plataforma, já sentir um pouquinho. Tá? Tem toda uma parte de envio de documentação, então já deem uma olhada também se vocês têm tudo. Dúvidas mais específicas em relação ao uso de recursos, eu sempre sugiro a entrar em contato com a FAPESC, de preferência por e-mail, para ter registrado a orientação deles. Eu já peguei subvenção lá atrás, eu peguei Sinapse, e eu lembro que a minha empresa, eu tenho 2 startups também, a gente pegou e quis utilizar o recurso em uma contratação fora do país, para abertura de empresa fora do país, que era um dos escopos que a gente queria entregar. Era uma área cinzenta dentro do edital na época, não dizia que sim, não dizia que não. E a prestação de contas ia ser um problema, porque você tinha que ter nota fiscal eletrônica e não ia ter fora do país. Então era um problema.
A gente entrou em contato, pediu a orientação deles por e-mail, fez certinho, na hora da prestação de contas bateu, mas a gente tinha tudo documentado para depois conseguir mostrar que a gente fez do jeito que eles tinham, e não deu problema no final. Então, se tiver alguma questão nessa linha de vocês, que vocês estão em dúvida, posso usar tal recurso para isso? Entre logo em contato, e eu digo logo porque, assim, na última semana vai ser meio caos. A equipe da FAPESC não é tão pequena, mas, ao mesmo tempo, vão ser muitas empresas que devem ir atrás. Então, quanto antes vocês conseguirem antecipar, já tiver algumas dúvidas e sobre a documentação, ou sobre algumas dúvidas de como colocar alguns dispêndios, algumas utilizações de recursos, já entre em contato com eles para não perder tempo, tá? Como eu comentei da data de submissão, tinha mais um ponto que eu acho que eu esqueci. Deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida? Eu falo rápido, tá? Eu não sou manezinho aqui de Floripa, eu sou de Araguá do Sul, mas eu já estou há uns 15 anos aqui em Floripa, eu já peguei um pouquinho a mania deles de correr no tempo. Tinha mais algum ponto, mas acho que eu esqueci, gente. Daqui a pouco eu lembro. Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu já aproveito esse espaço. João, Hamilton, Guilherme, Léo. Não sei se eu assustei ou incentivei, a ideia era Felipe. incentivar vocês. Vamos conversar, vamos tirar as dúvidas. Tem interesse? Como é que está a situação? Interesse todo mundo tem, né? Eu acho que todo mundo que está aqui deve ter algum interesse, mas a gente está vendo como encaixar a nossa empresa nisso, né? Por conta da inovação. Lembrei. A gente está falando de um edital que está previsto para ter o quê? Umas 400, 500 submissões, tá? No primeiro número que a FAPESC deu da data de lançamento, eles tinham falado em 300, eu acho que eles chutaram baixo, para depois não se comprometer. Então, eu acho que vai ter em torno de 400, 500, talvez mais, o que está dando o quê? Um 8, 9 para 1 por vaga. Não é tão impossível, tá, gente? Centelha, Sinapse, geralmente a gente está falando de 20 e poucos para 1, então a gente está falando de uma competição menor, só que com boa qualidade. Então também não adianta pegar e escrever o projeto em 1 hora, não vai ser possível passar com um projeto de 1 hora, já digo. É uma submissão que demanda um pouquinho, assim, de estudo, de preparação, realmente de carinho, assim, tá? Porque empresas, como eu falei, de 0 a 16 milhões, então prevê empresas bem legais, bem maduras, participando com bons projetos. Então, para vocês passarem, tem que defender bem o projeto de vocês. E eu tenho sempre falado que eu estou esperando uma distribuição normal nas notas, tá? No sentido de alguns projetos realmente com notas bem baixas, que não entenderam edital, etc., isso sempre tem. Alguns poucos projetos muito, muito bons, que é impossível não passar, sabe? E o resto muito próximo, tá? Porque empresas boas, com bons projetos, com bons mercados, com boas inovações, existem várias, nesse tipo de maturidade que o Tecnova está pegando, tá? Então, o detalhe vai ser na clareza de vocês, quando vocês conseguirem passar essas informações de forma bem clara e o avaliador conseguir entender e dar uma boa nota, tá? Então, vai estar muito na questão de escrita do projeto, tá? Por isso que eu digo assim, para vocês cuidarem e darem uma boa atenção, assim, começarem a escrever, rodar entre pares, pedir uma ajuda de revisão ali para conseguir escrever da forma mais consistente, tá? A tua dúvida está em enquadramento, João, ou no que escrever com o projeto? É que a nossa empresa, ela é muito similar ao Quinto Andar, já, né? Então, a gente está tentando pegar uma fatia do mercado onde o Quinto Andar não está, né? Hoje, o Quinto Andar abrange uns 29, 30 cidades e algumas cidades orbitantes aí, as que ele atua. Só que a questão de inovação ali, a mudança de algumas coisas, nós temos algumas coisas aqui na gaveta e pensando em reabrir, talvez antes isso do que o tempo previsto, né? A nossa empresa hoje tem 6 meses de operação, então era bem novinha, né? É isso aí, a dúvida mesmo de poder encaixar alguma novidade, né? Alguma coisa diferente do que já tem no mercado, né? Porque hoje, se a gente for considerar tudo que a gente tem no mercado, hoje já existe, já se faz, né? O que a gente está tentando fazer é botar em outras áreas onde essa novidade, essa inovação não é usada, né? No teu caso, você vai ter uma facilidade, por exemplo, para justificar potencial de mercado, uma vez até que existem empresas grandes estabelecidas que já validaram alguns modelos, então isso tu vai conseguir mostrar, mas tu tem que justamente trabalhar bem naquela questão de inovação, no sentido de que ferramenta a mais, que modelo ou processo estou adicionando, ou que camada de tecnologia estou colocando a mais, que me cria um diferencial para eu acessar
e dentro do mercado alguma segmentação também que justifique, sabe? Dependendo do tipo de projeto, geralmente tem uma dificuldade a mais em algum campo. Então, por exemplo, projetos de saúde, como eu comentei, são os mais fáceis para justificar inovação tecnológica. Mas geralmente eles penam um pouquinho em potencial de mercado, porque geralmente não estão no mercado de uma forma tão consistente, então eles não têm alguns dados de validação. Empresas de serviço geralmente penam para mostrar inovação tecnológica, porque serviço existe inovação, mas não tem muito, às vezes, uma camada tecnológica. Mas geralmente essa galera está no mercado e já justifica bem o mercado. Então, cada tipo de proposta tem um ponto ali para dar uma atenção, e para passar tem que ter nota alta nos dois, né? Então tem que dar um carinho ali para conseguir justificar e conseguir obter uma nota alta naquele ponto também, mas faz parte, tá? Tá, eu tenho uma dúvida também, com relação à aceitação, né? Ok, é difícil o projeto, a gente não tem expertise para escrever projeto, nunca escreveu, né? Mas, além disso, pelo entendimento de vocês, é mais fácil aprovar uma migração de tecnologia, por exemplo. Hoje a nossa empresa, ela trabalha on-premise, e a gente tá com um projeto de migrar, né? Quer migrar para SaaS, né, para web, e aí traria, sim, algumas novidades, né? Teria inovação, ou um outro produto, né, para a mesma área de logística, que a gente também tem ideias. Qual é mais fácil de colocar no mercado? Um produto novo ou uma migração de plataforma, por exemplo? Sem eu conhecer bem a fundo, fica difícil eu falar, mas eu vou trazer talvez alguns elementos para tu analisar, tá? Se for só questão de migração de modelo, mesmo de on-premises para SaaS, tem desenvolvimento por trás, é robusto, isso vai mudar muito o teu modelo de negócio na ponta, isso pode te ajudar muito em escala, em outros acessos a segmentos de clientes novos, etc. Então, daria para fechar. Tipo assim, tem desenvolvimento, tem que ter alguns tipos de camadas de inovação, alguma coisa diferente, não só uma migração, tá? Tenta colocar alguns elementos a mais, etc. E depois você vai conseguir justificar o ganho de mercado que isso vai ter, isso vai ser positivo na tua proposta. Se isso te ajudar na parte internacional, também é bom, tá? Porque, como eu te falei, tem que tentar mirar na questão internacional, mesmo que não seja o objetivo de curto prazo de vocês. O novo produto aí depende muito dele como um todo, tá? Mas ele, inerente, como por ser novo, tu não vai ter muito dado de validação de mercado, tu vai ter que justificar bem o potencial que ele tem e diminuir esses riscos de ser um desenvolvimento novo, tá? Mas se ele tiver mais tecnologia embarcado, ou mais diferenciais, talvez ele seja mais fácil para ganhar ponto na parte de inovação. Então, é isso que eu quero que tu pese, entendeu? Tu vai ter já histórico teu de aplicação, ou seja, tu vai mostrar que realmente tu tem condição em curto período de prazo de levar para o mercado. O outro vai ter mais risco inerente por ser um novo desenvolvimento, mas pode ser que ele tenha mais potencial. Então, perfeito. Mas não esquece da parte de internacionalização, gente. Mesmo que seja estudar a internacionalização, criar hipóteses, verificar hipóteses, ver parceiros possíveis, já é uma entrega de internacionalização para estar prevista nesses 24 meses. Eu estou imaginando muito, eu não tenho acesso à régua, obviamente, de validação, de avaliação, né? Mas que a régua de mercado seja assim, vocês comprovarem potencial relevante de mercado, comprovar no sentido de trazer dados, estratégia, né? Relevante, realmente grande, né? Tanto para o mercado nacional quanto internacional. Eu estou imaginando que essa é a pontuação 5 de mercado. Se não tiver o internacional, vai para 4 já. Geralmente era assim quando a gente fazia, tá? Então, tem que ter alguns elementos de internacionalização previstos, nem que seja um estudo, uma validação, uma estratégia, um teste, etc., para vocês fazerem em algum tipo de segmento que vocês vão identificar também. Pode ser alguma coisa mais nesse nível, tá? Claro que se conseguir uma coisa um pouco mais prática, né, é melhor. Perfeito, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Marcelino entrou depois, não tem alguma dúvida? Tá só ouvindo? Mauro, não sei se de você, Roberta, gente. Ô, Thiago, essa parte de internacionalização, né? Isso aí, só para te entender o que a gente pretende implantar dentro da Zero, que a gente estava pensando aqui, até agora, conversando com o Hamilton, é assim, ó. Por exemplo, eu garanto o pagamento dos aluguéis em dia, né? Então, hoje, dentro da Zero, por exemplo, se eu tenho uma demanda lá no dia 15 de 50 mil reais, todos os meus contratos são através de uma seguradora, e aquele locatário inadimplente, eu vou receber o dinheiro da seguradora daqui a 60 dias. Então, vamos dizer que eu tenho 10 mil reais aqui, que eu tenho que pagar para o proprietário, mas eu não tenho esses 10 mil. Então, o que a gente faz? A gente tem um certo caixa, mas se não dá aquele caixa, eu pego o dinheiro pessoal do banco, eu coloco e pago, né? O meu
o meu proprietário. O que acontece? Nós fazemos, através da blockchain, um nível de comércio. A Zero todo dia 10 vai abrir a demanda. Ó, qualquer investidor pode colocar, sei lá, 10 mil reais, daqui a 60 dias recebe com uma correção acima do mercado. Essa é uma das coisas que a gente queria fazer, que é bem complexa de fazer, né? Através de blockchain. A parte internacional disso seria colocar que investidores externos também possam fazer esse investimento. Isso daí já conta, será? Sim, mas acho que é legal tu pensar como é que tu levaria a tua operação para outro país. Como é que tu ofertaria a tua solução como um todo na Argentina, por exemplo. Dando um exemplo aqui próximo. E aí, para tu conseguir justificar, e aí, de novo, tu pode só mostrar hipóteses e durante o projeto você prevê algumas atividades para validar algumas delas. Sim. Mas para operacionalizar lá fora, tu teria que ver que tipo de adaptação tem que ser feita na tua plataforma, então, língua ou algumas outras coisas. Tem que justificar, às vezes, que, eu vou verificar se tem alguma legislação diferente, se tem, eu vou ter que fazer os meus parceiros, o mesmo que eu tenho aqui do banco e outros, eu vou ter que fazer lá fora. Se tem algum tipo de concorrente, então são análises que tu faz para mostrar. E aí o legal é tu mostrar assim, olha, eu vou tentar analisar entre Europa e outros para identificar qual que é mais aderente, para daí eu tentar ver se é possível criar um tipo de desenho de parceiros, etc., para eu tentar validar uma primeira operação. Já é uma entrega. O próprio Quinto Andar, ele está em outros países já, então a gente pode dizer que vai para os outros países, também abrange áreas naquele país onde eles não vão. Mas fujam de informações rasas, no sentido, em a minha parte de internacionalização, o mercado é 10 vezes maior que o Brasil. Aí, tem informações que, se for para dar, nem vê, se for tão raso, que pega até mal, porque o operador ele vai ser uma análise um pouco comparativa do projeto de vocês com outros, gente. Então, assim, se o outro concorrente colocar informações boas, etc., e vocês vêm com uma coisa muito simples, vai ficar mal. Então, por isso que eu digo, tenham uma olhada, deem a forma como vocês tragam e os elementos, as camadas que vocês dão em cima da informação. Então, o Quinto Andar já está fora, lá fora tem outras empresas. Então, a gente está avaliando para ver qual que faz mais sentido começar, para justamente a gente ter uma competição mais sadia. E a gente acha que, por questão de língua ou proximidade, faz mais sentido ir para lá. Para isso, eu vou ter que adaptar isso, fazer tal parceria. Pô, tu já mostrou toda uma estratégia. Ótimo, entendeu? E ele pode falar, espera com o serviço de internacionalização apoiado pelo edital, fazer tal validação, e se tudo der certo, em 24 meses até lá, eu faço uma primeira operação teste. Mostrou uma camada de inteligência, não me jogou um dado, entendeu? Sim. E aí, você prevê quais são os resultados que tu pode fazer em relação a isso. Aí depende muito do teu tipo de negócio, né? Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? O que a gente pode fazer, Nelly, você sentindo aí com a galera, se tiverem algumas dúvidas, se tiver um grupo que está submetendo, a gente pode fazer mais uma conversa daqui uns, 10 dias, uma semana antes do final, para tirar aquelas dúvidas finais, sabe? Ajustezinhos e tal. Se fizer sentido, a gente pode marcar mais uma. Daí você dá uma sondada com a galera e poder ficar mais um apoio para o pessoal finalizar a apresentação, sabe? Finalizar a submissão. Beleza. O que eu ia te pedir? Você me manda o link dessa conversa, tá? Da gravação, junto com a apresentação que você submeteu também agora na agenda, e com o descritivo, mas tem que ser bem detalhado, no sentido, bem objetivo. O link, qual o objetivo para botar no corpo do e-mail, o prazo, como para fazer uma chamada, daí eu copio e colo no e-mail e envio para eles, que eu tenho contato de todo mundo. E aí, quem não participou, pelo menos a nossa parte a gente também faz, né? Tipo, mandar por e-mail, mandar tanto no grupo ali, que eu mando dos incubados, mas daí eu mando no e-mail geral, dos residentes aqui do Centro de Inovação, que também fazem sentido submeterem o edital. Ótimo. Gente, é uma oportunidade, como eu falei. Eu vou compartilhar teu contato, tá, Thiago? Estou compartilhando com umas outras pessoas que também não participaram, mando teu contato. Tranquilo. É uma janela de oportunidade bem interessante. A gente viu empresas nossas ali do Celta, o quanto que isso fez. Eu vou dar o exemplo da Nanoscoping. Tá? A Nanoscoping pegou o Tecnova 2, ano passado limpou o Prêmio Nacional de Inovação, ganhou melhor pesquisadora, melhor startup, etc. Mudou a vida deles. Assim. É um dinheiro muito legal. Tá? Então, a gente tem feito isso, quase evangelização, assim, falar para a galera se inscrever, até como acerte como parte do ecossistema, como parceiro da FAPESP, então a gente tem feito isso. E, obviamente, a gente está aqui disponível para vocês, qualquer outro tipo de dúvida. Se vocês lá na frente escolherem a gente como aceleradora, vai ser ótimo. Se não escolherem, mas entrarem com a gente em outros
tudo a gente está aqui disponível, tá? Não estou querendo criar nenhum tipo de obrigação, não é isso que a gente quer. E trazer isso que a gente tem olhado mais para o nosso ecossistema agora. Então, Aniele, a gente quer se aproximar mais de vocês também, mais para frente, outros projetos, vai ser bem legal trabalhar junto. A gente tem ficado muito focado nos últimos anos nos projetos nossos nacionais, né, no Inovativo, no Jornada, no Centelha próprio mesmo. E nos últimos 2 anos a gente voltou a operacionalizar o Arena, está voltando agora no Startup Summit, a gente vai ter um stand legal também, então a gente está voltando a olhar e se aproximar aqui, isso está sendo bem legal para a gente. Bacana, nos vemos lá também no Summit. Legal. Trazer aqui alguma coisa também para a gente fazer presencial aqui com o pessoal também, dá para pensar em algum evento, alguma outra coisa também para mostrar as possibilidades. A gente deve estar lançando daqui a pouco um novo edital do Inovativa, o segundo ciclo. Quando a gente lançar esse ano, deve ter um Arena também, que é um preparatório para ajudar empresas a entrarem em incubadoras, ou outros programas, a gente também pode fazer uma parceria com vocês para ajudar. Então, tendo as próximas iniciativas, a gente vai se aproximando e vai trabalhando junto. Bacana. Certinho, obrigada pessoal? por essa agenda também, Thiago. Obrigada, pessoal, por ter comparecido também e tal, participar. Estamos à disposição, qualquer dúvida, etc. A gente vai montar esse e-mailzinho ali com a Aniele e manda para vocês. Tendo interesse, a gente faz mais uma agenda ali com últimas dicas para ajudar vocês. Fechou? Valeu, obrigado. Show, Valeu, pessoal. Obrigada. Bom resto de sexta, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.